Olá a todos os senhores e a todas as senhoras que ficaram de resumir este programa aos seus maridos. Bem-vindos ao primeiro programa em que vos digo o que pensar acerca das eleições europeias. E já sei o que é que está a pensar. Mas doutor, eu sou extremamente ignorante acerca da Europa. Poderei algum dia aprender? E a resposta é... claro que não. Este não é um programa para aprender. É para ouvir e repetir. Mas não percamos tempo. Sai o primeiro segmento com uma trivialidade. Sabia que Tallinn é capital da Estónia? Ou da Letónia? Um dos dois. Vou agora apresentar-vos o perfil político de uma das grandes figuras das eleições europeias. Se o Duarte Marques parecesse inteligente, tivesse espelho, e fosse inteligente, seria o Dr. Paulo Rangel, o cabeça de lista do PSD às europeias. Quem é o Dr. Paulo Rangel? De onde vem? Para onde vai? A resposta a todas estas perguntas é... sim. E é sim porque nós não temos tempo livre para responder a estas perguntas ridículas como os cardalhos. Não temos, nem o Dr. Paulo Rangel. Ele não tem tempo para pensar, apenas para fazer. Ou melhor, para obedecer. Ele é advogado, professor universitário, vice-presidente do Partido Popular Europeu, vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Popular Europeu, ex-gordo, agora sex symbol da direita, colunista do Público, comentador televisivo. Já está? Como veem, é uma pessoa que trabalha para justificar aquilo que não faz como eurodeputado. Isso mesmo. O Dr. Paulo Rangel é acusado de ter um nível de produtividade baixo no Parlamento Europeu, mas as pessoas usam este argumento como se fosse negativo. Ele até queria ir mais, mas já lhe pedimos que não era preciso ir tantas vezes. Muito por causa disto. Européenne sur l'urgence de prendre des mesures en ce sens. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, je remercie mes collègues de bien vouloir soutenir cette demande. Salgadinho, precisa nutria. Ele não precisa trabalhar no Parlamento Europeu, pelo amor de Deus, quem é que trabalha no Parlamento Europeu? Lembre-se de uma coisa. Quando o Dr. Pedro Passos Coelho salvou Portugal com a austeridade, transferiu a nossa soberania para Berlim. Dankeschön, Frau Merkel. O que quer dizer que não precisamos de eurodeputados portugueses a defender Portugal quando temos eurodeputados alemães a defender a Alemanha. E, eventualmente, Portugal. Se tiverem tempo, porque tem uma agenda cheia. E quando não defendem é pelo nosso bem. Para nos ensinarem a sermos mais como eles. Danke. Voltemos à produtividade. Estagiário, ponha-me aqui o espaço parte dos direitos. Pelo amor de Deus. Não faleceu ninguém. Se quisermos usar estatística, que é a matemática dos cardalhos, porque dá para interpretar, é como um poema. É verdade que o Dr. Paulo Rangel está em 567º lugar. É um número tão grande que nem há um numeral ordinal. Segundo o próprio, ele executa um trabalho fortíssimo. E que significa o quê? Coordenar 220 deputados do PPE. Como vice-presidente. E o que é que isto significa? Significa que consiste em transmitir aos eurodeputados aquilo que o presidente do PPE quer que eles digam. Ele, no fundo, é o estafeta da direita, mas que joga aquele jogo das mensagens. Lembram-se? Diga, chefe, os imigrantes o quê? Agora tenho de explicar isto aos eurodeputados. Sabe o que é tentar explicar coisas ao Dr. Nuno Melo? Sabe o que é isso? Olha... Por exemplo, Dr. Nuno Melo, este insere-se aqui. E o Dr. Nuno Melo é sempre... Ui, não cabe. Não cabe. Está errado. Errado. Não é fácil. Se é assim, com coisas simples, imaginem explicar coisas complexas ao Dr. Nuno Melo, como o orçamento... o local do Parlamento Europeu, ou explicar aos deputados do Fidesz do Dr. Viktor Orbán que os migrantes, afinal, são mesmo pessoas. Como podem ver, o Dr. Paulo Rangel tem uma das melhores características de direita, a obediência.
Ele começou por estagiar no escritório de advogados do Dr. Lobo Xavier. Depois de tirar muitos cafés e de redigir cartas às amantes dos advogados, redigiu o programa de candidatura do Dr. Rui Rio à Câmara Municipal do Porto. E nesta altura o chefe, o Dr. Lobo Xavier, sempre muito bem vestido, convidou-o para fazer parte do CDS em regime pós-laboral. E o Dr. Paulo Rangel obedeceu. Foi depois convidado para fazer parte do governo do Dr. Santana Lopes. E é aqui que ganha experiência política. Ganhar experiência política com o Dr. Santana Lopes é como ganhar experiência como ator dramático com o Dr. Vítor Hugo Cardinal. O governo caiu e o Dr. Paulo Rangel foi convidado pela Dra. Manuela Ferreira Leite para fazer parte da lista de deputados do PSD pelo Círculo do Porto. Lembram-se? Ele era do CDS. Mudou para o PSD? Calma! Primeiras eleições, depois o PSD. Ele foi eleito e aí sim mudou para o PSD. Porquê? Porque tinha um novo chefe. Com a responsabilidade e o novo salário, vem uma nova ideologia. É claro que por ideologia eu quero dizer maior probabilidade de um dia ser Primeiro-Ministro. O Dr. Paulo Rangel abandonou o Partido do Coração e ascendeu à primeira divisão da direita, o Partido Social Democrata. A partir daqui, o resto é história. Em menos de 2 anos, passa a ser líder do grupo parlamentar do PSD e no ano seguinte, depois deste percurso brilhante, que consistiu em estar sentado, não vomitar sempre que o Dr. Sócrates falava e, sobretudo, bater palmas à chefe, a Dra. Manuela Ferreira Leite, o Dr. Paulo Rangel encabeçou a lista do PSD às eleições europeias. Em 2019, vai cumprir o seu 3º mandato. Pelo meio, disputou a liderança do PSD, mas não tinha hipótese perante o líder mais carismático de sempre, o Dr. Pedro Passos Coelho. Aqui. O Dr. Paulo Rangel bem obedeceu e portou-se sempre impecavelmente para com os líderes. Mas a sua voz esganiçada nunca poderia competir com o excelente barítono do Dr. Pedro Passos Coelho. Ora, ouçam. Que roxinol. Se o Dr. Pedro Passos Coelho não fosse um político brilhante, hoje em dia poderia estar a ganhar milhões como membro dos de Arrasar. Se eles ainda existissem. Ó estagiário, canta agora isto com a voz do Dr. Paulo Rangel, igual ao Dr. Pedro Passos Coelho. Oh, homem, isso nem até é mais normal, mais ganiçado. Para. É claro que o Dr. Paulo Rangel, com esta voz, nunca faria frente à voz lindíssima do Dr. Pedro Passos Coelho. O Dr. Paulo Rangel tem sido um dos principais promotores da campanha contra o PS da nomeação de familiares para cargos públicos. Tudo por uma questão de ética. A ética do Dr. Paulo Rangel é intocável. Ele, em 1993, quando não sabia que teria o futuro brilhante que está a ter, defendeu a incompatibilidade entre cargos públicos e o exercício da advocacia. Tudo por questões de independência. Esta era a opinião do Dr. Paulo Rangel, advogado. Vamos ver qual é a opinião do Dr. Paulo Rangel, político? O Dr. Paulo Rangel, político, apresentou rendimentos na ordem dos 700 mil euros. É o 12º eurodeputado com mais rendimentos do Parlamento Europeu. E de onde vêm esses rendimentos? Da sua atividade como comentador televisivo e da sua atividade como advogado. O Dr. Paulo Rangel, advogado, seria um grande crítico do Dr. Paulo Rangel, político e advogado. Porquê? Porque o Dr. Paulo Rangel, advogado, ainda não era político. Ainda não tinha vencido na vida. Ter uma ética irrepreensível é um luxo de pessoas que não têm responsabilidades. O Dr. Paulo Rangel, advogado e político, tem muitas responsabilidades e não se pode dar ao luxo de ter ética. O Dr. Paulo Rangel colocou a sua responsabilidade como político à frente dos seus princípios de jovem advogado. E é por isso que o Dr. Paulo Rangel, jovem advogado cheio de princípios, foi forçado a obedecer cegamente às ordens do Dr. Paulo Rangel, político. Um perfil extraordinário. Agora, para contrabalançar, eu gostava de falar com uma pessoa genérica ou estagiário. Vá buscar uma pessoa, um cidadão comum, à rua, se faz favor. Vá lá. Estamos aqui num programa de eleições europeias. É assim, nós vamos acrescentar alguma coisa em pós-produção, como palmas e não sei o quê. Fazíamos, se calhar, primeiro uma entrada, como se fosse a gravar, e a dizer adeus para o público, como se tivesse pessoas a bater palmas. Depois, em pós-produção, vão estar mesmo muitas pessoas a bater palmas. Fazemos assim, está bem? Entrar por aquele lado do sofá.
Um bocadinho. E agora convosco temos uma... Como é que se chama? Temos uma cidadã que vem aqui falar de eleições europeias. Entre. Venha aqui falar connosco. Muito obrigado. Ora, então, diga-me de sua justiça o que é que acha acerca da Europa. A minha opinião é um pouco controversa, porque a nível de eleições europeias acho um pouco fantochada, sinceramente. Concordo. Porquê que é fantochada? Porque acho que não resolvem nada. Quais é que são os seus sítios preferidos na Europa? Na Europa? Na Europa, Itália. Itália. Itália e Veneza. Itália e Veneza. Não, Veneza em Itália. Em Itália, muito bem. Em termos de política europeia, nos próximos 4 anos, o que é que acha que vai ser a grande questão que vai acontecer aqui na Europa? Terrorismo. Terrorismo? Da parte de quem? Da esquerda? Acho que é mais da parte do islamismo. Ah, é? Sim. Mas contratados pela esquerda. Existe uma teoria cada vez mais assente, não é? Daquelas forças que nos querem atirar para fora das leis de austeridade e da boa economia e que dizem que é a esquerda que está a promover o terrorismo islâmico. Pois talvez, eu não sou dessa opinião. Então, qual é a sua opinião? A nível de política eu entendo pouco, como Ok. podem perceber Sim. Quem é que é o seu deputado preferido? para as europeias. Sim. Não tenho. Não? Dr. Nuno Melo. Acho que esse é do PS, É, não é? é do... Não. Não, tampouco. Do CDS. Acha é este senhor, Ok, já muito sei bem quem é. parecido, acha que ele deve manter este estilo capilar para os próximos 4 anos? Acho que sim. Acho que é interessante. Acha que isto lhe dá carisma? Dá carisma. Acho que é um homem bem parecido. Dizem que ele trabalha pouco. E quê? Tem algum problema dos deputados portugueses trabalharem pouco? Já estou habituada. É para outro dia. Não, mas no Parlamento Europeu ainda bem que trabalham pouco, sabe? Que como nós não temos lá nada a fazer, tendo em conta que a nossa soberania foi transferida para a Alemanha, não precisamos ter lá eurodeputados. Eu até tenho este programa precisamente para incentivar as pessoas a não votarem, quanto muito a pedirem a cidadania alemã para votarem nos deputados que vão decidir por nós. Concordo. Gostava de pedir a cidadania alemã? Não porque eu gosto de ser portuguesa. Mas porquê? para votar, acho que os alemães são um pouco mais frios e mais... Não sei. Sim, mas São fazem melhores. coisas. Sim, a nível de decisões, são as que tomam as decisões todas. E são mesmo pessoas melhores. São? Se diz, Não eu preferia ser uma pessoa melhor. concordo. Não, acho que gosto de ser como sou. A sério? A sério. Mas sente que é pouco ambiciosa. Um pouco. E Veneza vai desaparecer. Pois vai. Pois, alterações climáticas preocupam-na? Preocupa-me. Porquê? Porque o mundo vai acabar. E então? Mas, por exemplo, preferia que o mundo não acabasse e tivéssemos medidas do género investir em energias renováveis, ou seja, medidas socialistas, que são basicamente torturas, não é, impostas às pessoas, e íamos todos viver como se fosse na Coreia do Norte, ou preferia viver menos tempo, mas pelo menos tinha direito a ir aos centros comerciais, ainda havia capitalismo. Viver menos tempo, ainda ter capitalismo. Mas Cá está, uma mas cidadã informada. Mas é melhor andar de carro ou andar de gôndola, por todo lado? Porque se as alterações climáticas ficam em frente, fica tudo Veneza. É engraçado andar de gôndola também, mas... Era mais romântico. Era? Então, gôndola, o doutor sabe que são gôndolas. São barquinhos, não é? Estão ali com o homem a remar, Com não pau. é? Com pau, no lodo. Mas em Veneza já sabem que existem carros. Não dá para andar de carro lá. Não? Não. Só em partes nos passeios. Ok. Acho que estou esclarecido, já estava antes, e queria agora, estagiário, toca aí o hino da Europa. Nós metemos depois também isto em pós-produção. O hino da Europa, como? Faça o hino da Europa, por exemplo, aquilo é uma sinfonia, mas não temos aqui nada. Faça de conta, por exemplo, que está a tocar a guitarra e nós metemos o hino da Europa por cima. Assim? Sim. Air guitar. Faça isso. E nós fazemos de conta que estamos a ouvir a música. Não precisa cantar.
ficar enjoado. Vai agora ao fim. Pronto. Está bom. Muito obrigado, cidadã da União Europeia, que veio cá falar sobre eleições sobre as quais não percebe nada e ainda bem. Não precisa, espero que não vote no dia 26 de maio, porque não vale a pena. Eu vou votar na mesma. Fico triste. Fico triste. Pronto, muito obrigado. Obrigada. Agora, quando sair, faça uma vénia, voltamos a meter a pós-produção. Levanta-se, faz uma vénia para ali, diz adeus, manda beijinhos. Isso. Alterações climáticas. O que é que foi isto? Não se preocupe, doutor. Foi mais um iceberg a derreter e a cair ao mar. Ai, que susto! Pensava que era algo grave. Pensava que era o Dr. Cavaco a cair das escadas abaixo. Acondicionou bem o Dr. Cavaco? Acondicionei, doutor. Deixei-lhe uma mantinha, biscoitos e esferovite para ele estar lá e não se magoar. Está tudo controlado. Alterações climáticas. Para uns, uma ameaça real para o fim da vida na Terra, com base em estudos e lá na ciência. Para outros, uma invenção absurda, com base em memes e tweets. Em que é que isto está relacionado com as eleições europeias? Em tudo. Porque as alterações climáticas são uma ameaça global e exigem um esforço transnacional se quisermos combatê-las. É natural que este debate se faça ao nível europeu. Porque a União Europeia, como um conjunto de países, tem muito mais força em conjunto do que cada país individualmente. E então o que é que devemos fazer perante a ameaça, a catástrofe, a iminência do apocalipse que levará à extinção de toda a vida na Terra? Nada. Isto é, devemos votar em partidos que desvalorizam as alterações climáticas. É verdade que as alterações climáticas podem mesmo ser uma ameaça. 97% dos cientistas consideram que são provocadas pelo homem e que, se nada for feito, podemos atingir brevemente um ponto de não retorno que culminará com um aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos e, muito provavelmente, levará à extinção da humanidade. Ficaram mal dispostos? Claro, eu também. É por isso que não devemos ouvir os cientistas em relação às alterações climáticas. Eles são muito down, estão ali numa relação tóxica com o planeta. Ai, estamos a fazer mal ao planeta e o planeta está-nos a fazer mal a nós, mas eu acho que ainda conseguimos salvar esta relação. Nada disso. Abandonem o planeta e dediquem-se a assuntos que vos façam felizes. Que raio! Até podem ter razão, mas é preferível viver na ignorância e ser feliz do que andar deprimido com o eventual fim do mundo. Sabem quem é que é bom a manter-nos felizes na ignorância? O Dr. Cavaco, o estagiário, vai lá buscar o Dr. Cavaco. Doutor, é melhor não, porque ele está a dormir e sabe como é, depois ainda nos cortam isto no YouTube, porque... Sim. Não, ele quando acorda... Aquele fenómeno. Aquilo nota-se nas calças, não é? E ele até pode perder o equilíbrio com aquilo. Sim. Bom, não interessa. Eu explico então. Lembram-se do BES? Pouco tempo antes do BES cair, o Dr. Cavaco Silva disse publicamente, no exercício de funções da Presidência da República, que o BES estava vivo e de boa saúde, apesar de saber que não era bem assim. Mas o Dr. Cavaco não queria alarmar ninguém, não queria alarmar as pessoas, queria dar-lhes esperanças. E é para isso que servem os líderes. Vamos só relembrar este momento. Os portugueses podem confiar no Banco Espírito Santo, dado que as folgas de capital são mais do que suficientes para cobrir a exposição que o banco tem à parte não financeira, mesmo na situação mais adversa. Estou? Sim, são 2 milhões de euros em ações do BES. Como assim, já? Pois é! Caramba, o Dr. Cavaco. É incrível. Eu ouço o Dr. Cavaco e acredito em coisas que já nem existem. É incrível. Minha esperança na humanidade. Ok. Se é para ficarmos tristes, porquê é que vamos ouvir os cientistas? É preferível ouvirmos pessoas que negam as alterações climáticas. Mesmo que elas sejam estúpidas, e são, não nos deixam ficar mal dispostos e tranquilizam-nos em relação ao futuro fim da humanidade. Para que ver a lista de Schindler quando podemos ver sozinho em casa? Num dos filmes há pessoas que são maltratadas por puro sadismo. O outro filme é um clássico sobre o Holocausto. E quem defende o quê? De um lado temos 97% dos cientistas, a NASA, a ONU e o Dr. Capitão Planeta. Do outro lado temos o Dr. Trump, o Dr. José Diogo Quintela e a Dra. Vaca que ri. E sabem porque é que está a rir a vaca?
porque sabe que sempre que os homens lhe espremem as tetinhas, ela vinga-se do planeta lançando metano para a atmosfera. Ai, querem leitinho? Então tomem! E peguem lá com um pum para acabar com o vosso querido planeta. Vai ser pum a pum. O que a embalagem de queijinhos se esquece de mencionar é que o riso da doutora Vaca que ri é um riso maléfico. É preciso pará-la e só consumir queijo de vacas que estejam tristes. Porque essas estão conformadas com a sua situação de terem de nos servir leitinho. Chega de vacas apocalípticas. Em Portugal, o líder intelectual do movimento que nega as alterações climáticas é o Dr. José Diogo Quintela. Para quem não o conhece, ele é membro dos Gato Fedorento, que são uma espécie de Beatles do humor português. Eles têm lá o Dr. Paul McCartney, o Dr. Ringo Starr, o Dr. John Lennon e o Dr. George Harrison. E todos eles são o Dr. Ricardo Araújo Pereira. Os outros três são os restantes membros dos Beatles. Numa das suas crónicas, o Dr. José Diogo Quintela compara a temperatura do planeta com a temperatura que se faz sentir dentro das casas. Se tivermos as casas bem climatizadas, não precisamos de andar no exterior, onde o apocalipse está a acontecer. Gênio. Em vez de andarmos a limitar o capitalismo e a extração de combustíveis fósseis, devíamos era permitir que o capitalismo criasse um aparelho de ar-condicionado gigante que resolvesse de vez todos os problemas de temperaturas. O planeta podia estar todo a 25 graus. De África à Antártida. Um está aqui e o outro ainda está aqui. Quem quisesse sentir mais frio ou calor ia para dentro de casa. Em vez de criticarem o Dr. José Diogo Quintela, os cientistas deviam era tirar ideias das suas crónicas para inventar coisas novas. Preguiçosos. O humor não tem de ser científico. O humor deve fazer as pessoas pensar e questionar a realidade, mesmo que a realidade em causa seja objetiva e sustentada cientificamente. Se o humor tornar as pessoas mais estúpidas, melhor! É sinal que o humorista é bom e pode evoluir para algo superior, como apresentador de concursos ou empresário de padarias. Só as opiniões contrárias é que permitem o debate. Neste assunto, o debate é essencial para que não se faça o que quer que seja, para que a economia continue a crescer sem os limites que a esquerda lhe quer impor, com esta chantagem do o apocalipse, mauzão. Infelizmente, a esquerda e os cientistas andam a empurrar a sua agenda de tal ordem que já manipulam crianças. Já ouviram falar da doutora Greta a doutora Greta Mortágua? You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Tão pequenina e já tão esganiçada. Esta doutora Greta... Não vale a pena. A doutora Greta Mortágua tem 16 anos e em vez de andar a fazer coisas típicas de 16 anos, como estudar e ser sensual no Instagram, anda a querer fazer política. Um jovem que queira fazer política não faz discursos. Vai para uma juventude partidária, cola cartazes, bate palmas e se souber obedecer aos adultos, pode eventualmente ir para assessor. Depois disso, o céu é o limite. Não pode é ter opiniões. Para além de discursos, a doutora Greta foi responsável pela organização da greve do clima, em que milhões de crianças saíram à rua para exigir a ação política em relação às alterações climáticas. E é por isso que eu tenho de dar um ralhete a estas crianças, já que os pais não foram capazes de o fazer. Infelizmente, estamos no YouTube e ainda não é possível bater-lhes com o cinto através de vídeo. O mais próximo de levarem com o cinto através do YouTube é verem um vídeo do Dr. Wante. Mas eles já o fazem voluntariamente, portanto, não conta como castigo. Então, já que os vossos pais não vos souberam dar educação, nem o Dr. Wante, mas lá está, é estúpido, tenho de ser eu a dar-vos um ralhete. Aqui vai. Crianças, cheguem cá, venham para o pé do doutor. Aí, eu não quero confusões, fiquem aí. Já chega ao que vocês fizeram à Igreja Católica. Vocês até são lindas e são fofinhas. Não precisam é de ser hipócritas. Não sejam mal agradecidos. Foi para vosso bem que nós destruímos o planeta. Vocês dormiram num berço, mas para isso tivemos de cortar árvores que desalojaram índios na Amazónia. Preferiam ter dormido no cimento ou no asfalto? Foi bom dormir em camas, não foi? Sabem porque é que chegaram a tempo ao treino de golfe? Porque os papás investiram em carros de alta cilindrada que têm bué emissões de gases nocivos para o planeta. Deviam era agradecer-nos. Se não vos tivéssemos trazido ao mundo, nem sequer tinham clima para defenderem.
E agora ainda pensam que devem protestar? Sabem quem é que não protesta? As crianças do Sudeste Asiático estão a montar os telemóveis com que vocês tiraram fotografias para exibirem o vosso ativismo nas redes sociais. E são as crianças que cosem à mão a roupa da Primark que usaram para ficarem bonitos durante o vosso ativismo. E que depois até deitaram fora porque são baratas. Ai, toda a gente tem igual. Ai, aquele menino tem uma roupa igual à minha. Suas vaidosas. As crianças que produzem a vossa roupa não andam na escola. Nem sequer sabem o que é um planeta. Nem sequer sabem que têm de defender um planeta. Eles acreditam que vivem numa carapaça de uma tartaruga que de vez em quando manda mergulhos muito grandes e destrói as terras delas. Para elas não há como lutar pelo planeta, porque não se pode controlar a tartaruga. Se ela tem calor, mergulha e provoca ciclones. E elas são felizes assim, porque são estúpidas. Os meninos queixam-se da libertação de dióxido de carbono, mas sabem o que é que liberta dióxido de carbono? Vocês! Se conseguirem deixar de expirar dióxido de carbono, podem protestar à vontade. Até lá deixem de ser hipócritas. Se vocês têm direito a libertar dióxido de carbono, a ExxonMobil também tem. Julgam que são mais que uma corporação? Uma corporação pelo menos cria empregos. O que é que vocês criam? Cocó! Depois comerem cereais e verem vídeos no YouTube daquele atrasado doente. Soube-me bem. Eu sei, devem estar a perguntar-se, mas a que é que o doutor acredita para eu poder acreditar no mesmo? Eu acredito no capitalismo. Não sou estúpido, nem humorista, portanto não posso negar a opinião da maior parte dos cientistas, mas posso ignorá-la, pelo bem do capitalismo. Muitos partidos de esquerda têm proposto nestas eleições europeias a implementação de um Green New Deal, um grande investimento do dinheiro dos contribuintes em formas de combater as alterações climáticas, seja em investigação, aposta em energias renováveis, economia verde, já estou a ficar enjoado, pronto, etc. Ou seja, querem aproveitar o alarmismo dos cientistas para introduzir o socialismo na economia. Querem fazer chantagem e dizer-nos, se não implementarem socialismo... Ai, desculpem, tenho que fazer isto com uma voz de escardalho. Tipo, se não implementarem socialismo, tipo, o planeta vai terminar. É como aqueles vendedores de aspiradores ao domicílio que dizem às pessoas que se não compram um aspirador de 3.000 euros apanham um cancro no pulmão. Se é positivo usar chantagem para vender aspiradores, o mesmo não pode ser dito para vender socialismo. Porque vender aspiradores é bom, vender socialismo é mau. Eu gostava de ter aqui um escardalho para debater com ele este tema do Green New Deal, mas infelizmente há tantos escardalhos com coragem de debater comigo como unicórnios. E por isso, sou mesmo obrigado a debater com o unicórnio, usando os típicos argumentos escardalhos sobre este tema. Aqui vai. Tem aqui. A temperatura média do planeta, tem crescido continuamente ao longo dos últimos anos, brother. E isso tem provocado gelo e aumento do nível, dos oceanos. Já foi lá fora hoje? Meu irmão. Olha que está frio. Onde é que está o aquecimento global? Isso é errado. A temperatura média global aumenta porque o mercado livre desregulado vai matar o planeta. Agora fugiu-lhe a boca para o socialismo. Agora a culpa é do capitalismo. Sabe que se não houvesse capitalismo, não haveria telemóveis, nem unicórnios. Nós inventámos o unicórnio para as crianças poderem gostar de um animal que não corre o risco de extinção. Nenhuma criança vai pedir ao pai para reciclar plástico para salvar unicórnios, como fazem para salvar os golfinhos. Nós queremos proteger as crianças de ficarem tristes. E por isso é que inventámos este animal mitológico, que por acaso é só um cavalo com um corno. O seu até já caiu. Serviço Nacional de Saúde, não é? Então, e a Venezuela? E Sócrates? Agora não fala. Overdose de ganza. Enfim, é o que acontece sempre que falo com os escardalhos. Perdem os argumentos e tentam agredir-me. Mas é basicamente o que este unicórnio descreveu que a esquerda quer fazer. É usar uma ameaça que pode ser real ou não, como cavalo de Troia para introduzir socialismo. É por isso que queremos e devemos eleger eurodeputados que ignorem o máximo possível a ameaça das alterações climáticas. Se a sobrevivência do capitalismo depender do fim do planeta e das árvores, temos de aceitar. Atenção,
Eu adoro árvores. Aliás, não há quem adore mais árvores do que eu. Não de um ponto de vista sexual, aliás, calma. Aliás, sexualmente não gosto de árvores. Mas gosto de olhar para elas. Gosto de olhar para a parte castanha do tronco e para a parte frondosa do topo. Se olharmos para uma árvore, quase que parece um pénis castanho gigante a inseminar a terra ali, não é? As folhas são uma espécie de pelos púbicos. Enfim, ficaria muito triste se deixassem de existir árvores. Não tanto como a terra, que é penetrada por milhões de árvores ao mesmo tempo, como uma gangbang de vegetação. Mas, se para manter as árvores somos forçados a implementar medidas socialistas, eu sou o primeiro a desejar que elas desapareçam. Preferem ter uma vida breve, mas de felicidade total, ou preferem viver para sempre em tortura permanente? Pois, eu também. Escolher capitalismo é escolher a felicidade, nem que seja por pouco tempo. E agora, para quem não percebeu, o resumo simplificado deste segmento feito por uma pessoa que também ela é simplificada. Como é que é, meus putos? Tipo, as alterações climáticas são um tema bué importante nas europeias. Tipo, os cientistas estão bué preocupados. O planeta vai acabar e não sei o quê. E é chunga se o planeta acabar, porque tipo, é neste planeta que estão as cenas mais fixes. As cenas que nós curtimos, que é tipo carros, jogos, gajas, boi de caos. E o resto das cenas, e tipo, eu percebo, fico bem triste se as cenas acabarem, e a chunga está triste, porque o melhor que está triste é estar contente, e nós queremos estar contentes, não é, putos? Queremos estar bué contentes. Por isso, mais vale não pensar nestas cenas, que é para não ficarmos tristes, tipo, de que é que nos voltamos a pensar que, o planeta vai com o cara, o planeta vai com o cara, é para o que é que importa, man? Tipo, o que importa é nós ficarmos contentes, man, porque estar contente é melhor que estar triste, porque estar triste é mau, man, tipo, Putos, de que é que vale vivermos num planeta bué lindo se não podemos ir de carro aos sítios bonitos, tirar selfies e assim, tipo, vão acabar os screensavers porreiros para termos no computador e os putos, tipo, todos preocupados. Porquê? Epá, calem-se, não percebem um cara. Vocês calem-se com essa... Estão preocupados porquê? Estejam mas é contentes e curtam a vida e as gajas e boi de caos, que é bué bom. Deixem os adultos trabalhar nas cenas, porque tipo, se pensarem muito nisso, ficam tristes. E estar triste é chunga. É melhor o quê? É melhor estar contente, putos! Tem de estar contentes! Reciclem e, tipo, não deitem lixo para o chão e, tipo, top. Subscrevam! Então, doutora, a cena dos GIFs é... Imagina, tem um macaco a fazer uma coisa engraçada. O macaco faz uma coisa engraçada e nós rimos. E depois ele outra vez, patapatapá, e nós rimos. Bom, sempre. Sim, giro. E agora, para aligerar os temas europeus, eu convidei um humorista profissional, que vou chamar agora o Dr. Joca, que nos vai proporcionar literacia da União Europeia. Bom, muito bem-vindo e o microfone está no chão. Busca aí. Na cadeia não podia fazer isto assim. Pois não. E o senhor tem cadastro? Tenho, mas está quase vazio. É só 2 multas de trânsito. Ok. Então, é Dr. Joca de Dr. João Carlos. Não, de Fernando António. Muito giro. Pronto, agora vai fazer piadas, mas não se preocupe que se as pessoas não se rirem, depois nós inserimos risos. Diga-nos só quando é que é, porque as pessoas precisam de ter risos para saberem quando é que se devem rir. Está certo. Tá? Faça lá as suas comédias. Epá, vocês nem sabem o que me aconteceu. A semana passada estava eu em Rio Tinto. Sabem como é? No meio daquela malta de Rio Tinto. Tipo, Rio Tinto é tipo a rentela do noroeste português. E eu estava ali e no meio daquela malta de Rio Tinto, sabem como é Rio Tinto? É aquela malta de Rio Tinto. Não há Rio Tinto, tipo mano, escola pública e assim. E tenho o quê? Um eurodeputado. E vocês sabem que são 751 eurodeputados, dos quais 21 são portugueses. Muito bom, obrigado. Eu nem me aguento. Muito boa piada. Excelente. Sim, eu percebi, não é? Tem 751, quer dizer que tem 750 a mais. Excelente. Quer dizer alguma coisa às pessoas lá de casa? É só para deixarem um like no YouTube, partilharem no Instagram. Não, isso sou eu que digo. Quer dizer alguma coisa de si. Então sigam-me nas redes sociais. Quais? Que redes sociais? Instagram, que é o meu... É isso mesmo. Instagram é uma rede social. Adivinhou. Obrigado por ter vindo. Pode ir.
Obrigado por terem assistido. Deixem likes, que são gostos em inglês, comentem, subscrevam, senão os robôs do YouTube não comem. Até breve.